Estamos falando sobre o lugar correto que precisamos ressignificar da palavra de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Estamos todos esses dias mostrando a partir de Betânia e dos acontecimentos de Betânia qual é o lugar correto da palavra de Deus na vida do Filho de Deus. E perceba, para você que não esteve aqui nos outros dias em que estamos falando sobre Betânia, já se vai para mais de um mês, que quando estamos falando de Betânia, não estamos falando da palavra de Deus como livro, Bíblia, mas estamos falando da própria pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos aqui mencionando a expressão palavra de Deus, não é de um livro que eu estou falando, é de uma pessoa. É de Jesus Cristo, Ele mesmo. Amém? Esse é o espírito que nós estamos procurando investigar em Betânia em primeiro lugar. Falamos sobre como todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus e como todas as coisas serão concluídas, consumadas pela palavra de Deus. Mostramos essa relação entre o povo de Deus e a palavra de Deus a partir de um exemplo claro em que Deus estabelece uma conexão para gerar em Israel uma identidade através. E essa história ela é concluída, ela começa lá no Monte Sinai, e ela chega ao seu clímax no deserto, quando o Senhor envia maná para sustentar o povo de Israel. Vocês se lembram disso? Esse foi basicamente o nosso ponto de partida, mostrando que o Shema, ó Israel, tem a ver com esse convite, com essa convocação do Senhor para o lugar de identidade. E o lugar onde a nossa identidade em Deus, ela é estabelecida, é esse lugar de escuta. E é por isso que Betânia é o espírito de onde nós estamos investigando o lugar correto da palavra de Deus. Porque foi assim que a palavra de Deus, Jesus, foi tratada quando chegava em Betânia. Amém? E aí, fomos para o fechamento do episódio do maná, que se dá em Mateus, no capítulo 3 e 4, que é quando Jesus é batizado por João, o batizador, lá no Rio Jordão. E ali o Espírito desce sobre ele depois de descer as águas, e todos ouvem a voz do Pai que diz: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer", ou "em quem o meu prazer está", ou "o meu lugar de delícias". E aí depois disso, seguindo isso, Jesus é levado para o deserto, onde ele fica 40 dias sem comer, levado pelo Espírito ao deserto para jejuar, e é tentado pelo diabo, quando na tentação, nós fechamos na primeira tentação, quando ao encontrar Jesus com fome física, o diabo lança a mesma tentação que havia lançado sobre o povo de Israel no deserto. Com uma pequena diferença: foi Israel quem tentou o Senhor. Aqui é o diabo quem está tentando o Senhor Jesus. E a resposta de Jesus à proposta de Satanás, que é: se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem
em pães? E Jesus responde com a passagem do maná, lá de Deuteronômio 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então concluímos isso, ouvindo e percebendo de que a resposta de Jesus é uma chave. Porque Jesus não diz que o Logos, até porque ele não poderia dizer isso, que o Logos de Deus, ou seja, que aquilo que está revelado, que aquilo que está escrito, registrado, que aquilo que foi anunciado, contado, de geração em geração, é o que sustentaria um homem. Mas que é a palavra que sai da boca de Deus. E aí trabalhamos de forma bem intencional a ideia de que a palavra escrita, ela é a partir daquilo que Deus fez, mas que a palavra falada está ligado a partir do que Deus fez, a esperança e profecia do que Ele está fazendo e fará. Então, quando Deus envia a palavra falada a alguém, e essa eu não ouço por meio da leitura, é preciso conjugar o conhecimento das Escrituras com uma vida de devoção ao Senhor, no lugar de escuta. Porque quando eu então paraliso, fascinado, a minha vida e o meu coração quebrantado, caído, quedado, prostrado ao Senhor, para ouvi-lo, o que Ele tem para dizer agora, nesse tempo, essa palavra que eu ouço, é aquela que me sustenta e me dá plenitude. Você está aí? Estamos investigando isso. É sobre isso que continuamos falando. Aí vimos, nos últimos dias, como os episódios, os encontros entre Maria de Betânia e Jesus são, para mim, como uma espécie de simbologia, pedagogia da vida espiritual de um crente em Jesus Cristo. O início, o meio, o processo de amadurecimento e o fim, que é quando a nossa adoração perfuma Jesus e marca aqueles que estão no ambiente, os seguindo também, e os prepara para que com o mesmo perfume que da minha adoração Jesus foi ungido, os verdadeiros mártires que ele está gerando sejam ungidos também por aquela memória histórica e afetiva da adoração extravagante de alguém que constrangeu com a sua adoração e que por constranger marcou o destino espiritual e profético daqueles que estavam no ambiente onde Jesus foi adorado. Amém? E eu queria hoje fechar essa primeira parte de Betânia, lendo a partir de Mateus, no capítulo 13, se você puder acompanhar. Eu quero te convidar a fazer essa leitura comigo. A partir do verso 10, para que a gente possa entender melhor o contexto. Diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que se tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem,
até o que tem lhe será tirado. Verso 13 em diante, que é o nosso texto de fato. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Escute isso. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Irmãos, eu vou ser muito rápido aqui hoje, ou pelo menos eu desejo ser muito rápido. A proposta que eu trago no meu peito, no meu coração, no meu espírito, para essa noite, é concluir isso com algumas indagações. Qual é o espírito central que estamos investigando a partir de Betânia? É o lugar que a palavra de Deus tem em nossas vidas. E qual é a postura que vimos, que é a postura adequada a responder quem deseja colocar a palavra de Deus no lugar central e de proeminência e preeminência em suas vidas? A postura correta é a postura de estar de joelhos no lugar de escuta. E esse estar de joelhos, nós vimos que fala de uma revelação, de um coração que arranca do Senhor as palavras que necessita, por constranger. É uma postura que aflige aquele que está ansioso, agitado, porque é uma postura tão compenetrada interiormente. Não é só ficar ajoelhado, mas é ficar ajoelhado como que caído aos pés de Jesus por dentro. E essa postura é tão violenta que ela fala mais do que os joelhos dobrados do lado de fora. Você já teve a sensação de estar com alguém que, sem dizer nada, está tão compenetrado, tão obstinado interiormente com algo, que mesmo sem dizer é possível capturar que aquela pessoa tem um sentimento desse, uma decisão dessa transbordando? Era isso que estava acontecendo. A fome, a sede de Maria eram tão brutais que era possível perceber o seu anseio por Jesus sem que ela dissesse nada. Esse é o trabalho que Lucas tem para explicar ou tentar explicar isso quando ele diz que ela estava quedada, assentada aos seus pés. Então, qual é a postura? É estar fascinado em oração no lugar de escuta. Amém? Vocês estão aí? O lugar de escuta que representa essa fascinação pela palavra de Deus, que é uma pessoa, Jesus Cristo. E a pergunta que faço é, diante do texto de Mateus, sabe por que Mateus está falando isso?
porque ele vai agora iniciar uma jornada que são as chamadas parábolas do reino. E sabe qual é a ideia que Mateus está introduzindo? Ele só fala por parábolas quando você não está de joelhos. Porque para quem está de joelhos, ele fala claramente. E eu pergunto a você, depois de tantos dias compartilhando acerca do espírito de Betânia, estamos conscientes do privilégio que recebemos? Você já parou para pensar o quão privilegiado você é? Pastor Ocimara, Mateus conclui aqui as palavras de Jesus dizendo: os profetas e justos desejaram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, mas eles não receberam. E nós estamos para trás ou para frente disso? Para trás ou para frente disso, irmãos? Para frente. Então pergunto, qual é a honra que estamos dando a tamanho privilégio que o Senhor nos concedeu, que não é só de termos diante de nós o Filho de Deus vivo, mas é termos dentro de nós a palavra de Deus. Eles desejaram apenas ouvir, apenas ver. Nós superamos a expectativa maior que havia. A palavra de Deus se mudou para dentro de nós. E esse é o selo, Gui, da nova aliança feita pelo sangue de Jesus. É que Ele arrancou dos homens que creram nele o coração de pedra e pôs nele corações de carne e inscreveu nesse coração as suas palavras, e Ele derramou sobre eles o seu Espírito. Pergunto de novo, como você tem tratado a palavra de Deus lá no seu quarto, lá no seu dia a dia? O quanto você ama a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque agora eu tirei Betânia do papel e coloquei Betânia dentro da sua vida. E a pergunta que eu faço é: existe Maria na sua história ou não existe uma Maria na sua história? Se Betânia fosse contada a partir de você, será que existiriam Marias ou apenas Martas? E quem sabe, alguns Lázaros? Porque enquanto estávamos olhando para Betânia no papel, estava muito encorajador. Mas a pergunta que eu vim fazer hoje é se existe Betânia na sua vida, no seu quarto, no seu lugar secreto. Porque é desse jeito que começamos a demonstrar se queremos viver isso ou se estamos aqui só brincando de ser igreja, de uma alternativa diferente das igrejas tradicionais, convencionais. O que nos encanta é uma nova forma ou é uma nova vida? Você está aqui porque você quer esse espírito ou porque você quer esse conhecimento?
Porque você frequenta esse ambiente, reuniões após reuniões? Porque você quer palavras reveladas? Ou porque você quer no seu quarto, no seu interior, joelhos dobrados diante da palavra de Deus? Rafa, imagina, Jesus diz, os profetas e justos. Por que ele adiciona a expressão justos e só para Mateus essa expressão vai fazer sentido? É para não deixar margem de que eles conjecturassem que tipos de profetas e em que geração esses profetas tiveram essa expectativa. É para deixar claro, em toda a história do povo de Deus, onde houve um amigo de Deus verdadeiro, porque a junção da expressão profetas e justos significa, nos dias de hoje, os amigos de Deus. E o que Mateus está dizendo é, não deixe a mente de vocês covarde, tentar encontrar um álibi. Os profetas e justos desejaram o que nós estamos vendo e estamos ouvindo. Agora, o Espírito ainda nem morava neles, pastor Isaías. Se para aqueles discípulos esse privilégio já era o que em todas as gerações os verdadeiros amigos de Deus queriam ter, imagina para nós. Maria era para ser amadora diante da posição que eu e você deveríamos estar assumindo ao Senhor. Maria era para ficar pequena diante do nosso encargo. Jesus deveria estar olhando agora para essa congregação, para essa cidade, e dizendo, é porque as Escrituras já estão encerradas, porque senão vocês ouviriam falar da história de uma pequena cidade no interior do mundo, no interior do Brasil, no norte do Brasil, no interior do pequeno estado de Rondônia, chamada Cacoal. Eu tenho amigos naquela cidade. Talvez a história que ele contaria não fosse mais de Betânia. Deveria ser a minha, a sua, a nossa. A história da nossa pequena Betânia. Mas só tem Betânia que marca a geração quando nós temos Betânias no nosso coração. Quando a postura adequada é assumida por cada um de nós, no pessoal, para ao nos unirmos no coletivo, uma mesa para o Senhor esteja posta. Você consegue entender isso? Amém? E qual é o texto que Mateus cita da profecia de Isaías? É o texto que fala sobre como Deus guiou o seu povo pelo deserto. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? E para isso eu queria ler o texto. Essa é uma pequena introdução e que eu quero me concentrar hoje e vou começar e terminar nesse texto. Hebreus, capítulo de número 3. Para encerrar essa primeira parte de Betânia, eu gostaria de tomar posse, me apropriar das palavras de de Hebreus capítulo 3, que diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão,
Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. O que o escritor aos Hebreus está deixando claro aqui? Que o ministério de Cristo, a vida de Cristo, a obra de Cristo, é para dar sentido real e eterno ao ministério de Moisés, que era um gatilho histórico e profético para aquilo que ia ser definitivo em Jesus, o Filho de Deus. Em Moisés e com o povo que Moisés liderava, Deus estava deixando sementes para uma história que estava sendo contada, mas essa história só iria se tornar um fato verdadeiro para a eternidade quando Cristo encarnasse e começasse a exercer o seu ministério. O que Hebreus está dizendo é que Moisés e a casa onde ele ministrava, o seu tabernáculo, eram apenas um tipo para Cristo e a sua casa. E toda a realidade e verdade espiritual estão a partir de Cristo e não de Moisés. Moisés está como que tateando aquilo que ele viu em Deus e através da sua vida, dando visibilidade na terra, aquilo que ele viu nas nuvens, no céu. Você está comigo, irmão? Então, o texto vai começar falando do ministério de Jesus. Só que Moisés ministrou num tabernáculo humano. E ele foi fiel. Mas ele foi fiel como um servo. Jesus ministrou num tabernáculo eterno. A casa de Deus que ele mesmo deu Jesus para edificar, é uma casa que é feita entre Jesus e a sua igreja. Vocês estão aí? Estão conseguindo entender? Então, o ministério de Cristo, ele é estabelecido em unidade com a sua igreja. Essa é a casa que o edificador está construindo para si. E nessa casa, ele mesmo se tornou a pedra principal, ou seja, ele se torna parte da matéria-prima, através da qual a casa é edificada. Por isso, o escritor aos Hebreus está nos chamando a atenção para uma essência. Qual é a essência? Só é parte da casa aqueles que permanecem até o fim, e esses que permanecem até o fim são parte da casa, porque eles receberam pela fé a mesma natureza, o mesmo DNA espiritual desse que se tornou a matéria-prima da construção. E o que isso quer dizer? Enquanto Moisés trabalhava com as mãos, Cristo trabalhava com o coração. E a diferença está em que
Moisés projetou a identidade para Israel. Cristo estabeleceu a identidade da igreja. E como ele fez isso? Quando, ao descer sobre ele o Espírito, todos ouviram a voz: este é o meu Filho amado. Você está aí? A edificação da casa de Deus, ela tem um lugar central a partir da natureza de Jesus Cristo como Filho eterno de Deus. E o que isso significa, irmãos? Significa que só participa dessa edificação quem é filho de Deus. Então a edificação está ligada ao que pela palavra de Deus eu me torno, não o que eu faço. E é aqui que Cristo foi fiel. E aí o texto vai dizer, vocês estão me entendendo, irmãos? Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, verso 5, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e exultação da esperança. Ou seja, Cristo não foi fiel como servo. Ele foi fiel como filho. O que ele deu para que a casa fosse construída? A sua própria natureza. E só recebe a natureza quem, quando a palavra de Deus chega, a recebe com fascinação. E aí eu estabeleço um processo de amadurecimento nos encontros baseados em Maria, em que quando eu estou angustiado eu vou aos seus pés, quando eu estou maduro e posso adorá-lo com minha adoração extravagante, eu vou até ele com o meu perfume. E nisso, enquanto eu ministro a Cristo, enquanto eu me rendo a Cristo, enquanto eu caio aos seus pés, a natureza dele vai me preenchendo, e eu vou sendo tomado no meu interior pela própria natureza do Filho de Deus. E esta é a identidade da sua casa. É a casa construída pelo seu Filho, que na verdade é a união espiritual de todos os seus filhos, que a partir de Cristo se tornaram um com Ele, mas Ele, filho, cabeça, nós, filho, corpo. O Cristo eterno. Vocês estão aí? E agora entramos na segunda parte, onde eu quero concluir. Porque ele diz assim a partir do verso 7, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não é se lerdes, não é se assistirdes no YouTube, não é se lerdes num livro de devocional ama de leite, nada disso, é se ouvirdes. E qual é a postura correta para ouvir? Joelhos, fascinado pela presença do Senhor. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais tentaram-me, pondo-me à prova, e viram, as minhas obras por 40 anos. Escute, irmãos. Lembra que eu disse lá no início, acho que ainda na conferência, o sinal que Deus operou, os milagres, era para reprovar eles. Hebreus deixa claro isso. Que porque eles tentaram a Deus, Ele operou o sobrenatural no deserto. Isso é um absurdo, porque Deus, para valer como Deus para nós, precisa nos provar. Só a sua palavra não é suficiente.
Deus só é Deus para você quando Ele te cura, quando Ele te prospera, quando Ele faz o milagre que você deseja. E se tudo agora desse errado, e se a sua vida não fosse para a direção que você tanto deseja e aguarda, e quando você está, Isaías, dia após dia, crescendo, vencendo, dando tudo certo, e de repente uma enfermidade te acomete, Ele não é mais Deus? E quando você comprou o teu carrão novo, e já pagou as parcelas, e agora você já está pensando na próxima aquisição, e de repente alguém atravessa uma preferencial, bate no seu carro sem seguro, Ele não é mais Deus? Para aqueles dias, o que Israel fez está situado nesses exemplos que eu dei. Você consegue me ouvir, me entender? Nós estamos falando sobre o lugar correto, e há uma relação direta, inseparável, entre a palavra de Deus, a postura correta de quem a ouve, e o coração com a qual ela é recebida. Por isso ele vai dizer: não endureçais o vosso... Não, irmãos. A frase correta dessa sentença deveria ser: não resistam nas suas mentes. Porque quem fala não fala ao coração, fala à mente do outro. Mas eles não tinham dificuldade de entender e aceitar o que Deus estava falando. Mas quando eu endureço o coração, significa que mesmo depois de ouvir e entender, eu decido resistir. Não havia um problema de crença e nem de compreensão. Havia um problema de rebeldia. Eles eram obstinados no coração. Será que essa não é a nossa condição? Por isso que Betânia é para nós apenas um discurso, uma mensagem da moda, mas não é uma verdade no nosso coração, na nossa vida prática. E aí o texto continua: por isso me indignei, verso 10, contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Pergunto, mas não foi o próprio Deus que guiava eles no deserto? Foi ou não foi, irmãos? E como foi que Deus disse que eles não conheceram seus caminhos? Sabe por quê? Porque Deus os guiou. Mas os guiou pelo caminho do próprio coração deles. Foi por isso que eles ficaram no deserto 40 anos andando em círculos. O que Deus fazia do lado de fora era o que Ele sondava neles pelo lado de dentro. Eles achavam que Deus estava guiando eles pelo caminho dele, mas na verdade Deus estava expondo eles ao próprio coração deles, do lado de dentro, do lado de fora. Deus estava mostrando: sabe o que eu estou fazendo com vocês? Como vocês recebem a minha palavra. E ela gira, 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 gira em círculo, e depois vocês a rejeitam. Eu estou fazendo a mesma coisa com vocês. Por quê? Porque se Deus tivesse guiado eles pelo caminho dele, 40 dias, no máximo, eram suficientes para eles terem alcançado a terra. Muitos de nós somos cristãos, alguns de nós somos evangélicos. Gostamos inclusive das formalidades humanas, alguns de nós temos até carteirinha. Temos até algum documento que nos identifique.
Mas a questão é, a palavra de Deus fica só na sua mente, mas como ela é recebida no seu coração? Aqui não importa se você é católico, evangélico, espírita, sei lá o quê. O que define a nossa relação com Deus não é o nosso estereótipo religioso, é o como recebemos a sua palavra no nosso coração. O que está em jogo, irmãos, é mais sério do que a nossa cultura, é mais sério do que a nossa tradição, é mais sério, inclusive, do que os títulos que encontramos no meio das denominações e das construções humanas. E se os títulos, para mantê-los e tê-los, isso está custando o andar da palavra de Deus no nosso coração, eu prefiro andar errante pelo mundo, mas conhecer os caminhos do Senhor, do que andar guiado no mundo, mas errante no coração. E o que o escritor aos Hebreus vai dizer ainda é muito sério, porque ele continua citando o texto de Deuteronômio, dos profetas também Isaías, e diz: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Um pouco mais à frente, o escritor aos Hebreus vai dizer hoje, de novo: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, entreis no meu descanso. Qual é a questão? Como a palavra de Deus está sendo recebida no nosso interior. Eu costumo dizer, irmãos, que quando Deus fala, receba isso com alegria. Depois, raciocine. Sabe por quê? Porque tem vezes que Deus fala, e o que Ele fala vai te cortar todinho. Mas primeiro, antes de fazer as contas, se alegre e se incline na direção do caminho que Ele deseja te fazer conhecer. E depois de andar por esse caminho, a conta que Ele te fez assumir, Ele mesmo te ajudará a pagar. Porque não há nada que Deus peça de nós, no processo que nos levará a conhecer a sua vontade e a andar pelos seus caminhos, que Ele mesmo não se encarregue de prover para que sejamos fiéis. E é por isso que Jesus, como filho, foi fiel em sua casa, porque todas as vezes que ele precisava fazer algo, e ele fez muitas coisas que custou inclusive a sua própria vida, antes de agir ele parava fascinado para ouvir atentamente toda a instrução que o seu pai tinha para dar. Nós não erramos nas coisas que fazemos, nós erramos no coração que temos tido ao andarmos com Deus. Cuidado, você pode estar andando com Deus e ter nuvem de dia e coluna de fogo de noite, todo feliz, e Deus na verdade está fazendo isso para revelar a podridão e a obstinação do seu coração pelo lado de dentro. Concluo com vocês nessa noite, lendo um texto de João no capítulo 6. Verso 30 diz: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu.
Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse é o espírito de Betânia. É irmos de joelhos para ouvirmos atentamente tudo o que Ele tem para dizer, e depois de nos certificarmos de que Ele falou tudo, aí sim podemos nos levantar e fazer o que a palavra dEle nos ordenou a fazer. Senão, ninguém pode ficar de pé. Vamos orar? Rafa. Irmãos, eu gostaria de orarmos nessa hora, nos arrependendo de tantas mensagens incompletas que nós adquirimos pela pressa de termos saído do lugar da presença. Há muita coisa que nós não entendemos como deveríamos, que nós não guardamos como deveríamos, porque perdemos aquele sentimento próprio do primeiro encontro, de entendermos que o melhor lugar para estar é aos pés. À medida que a vida cristã vai envelhecendo, se é que eu posso assim dizer, a gente vai aprendendo a fazer as coisas para o Senhor de maneira muito prática. E é aí que o nosso coração se perde. Porque ao invés de pararmos e desfrutarmos da presença, nós queremos logo que Ele nos dê uma tarefa para que nós sejamos úteis. E na busca por sermos úteis, nós matamos o diálogo. Nós abandonamos a escuta. Eu tenho do que me arrepender nessa noite. E eu gostaria de chamar você, se você se sente assim, necessitado de arrepender-se pelas conversas interrompidas, pelas frases pela metade, pelas coisas que quem sabe eu deduzi, porque eu deixei o Senhor falar completamente, pastor Agi. Coisas que eu teria certamente compreendido diferente, se eu tivesse permanecido aos pés dele prostrado. Ser útil é bom, mas não é tudo. Uma comunidade que quer ser profética não pode ter como aspiração controlar a voz de Deus, como que tendo sempre um mecanismo para arrancar de Deus uma informação para compartilhar. Uma comunidade que ama a voz do Senhor precisa simplesmente ter prazer em ouvi-lo, ainda que essa palavra nos corte completamente. Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos aqui nessa noite, me arrepender pelas conversas interrompidas, pelas vezes em que eu saí e deixei o Senhor falando e não respeitei a sua voz. Eu quero pedir perdão, Senhor, pelas coisas que ensinei e que estavam incompletas ou distorcidas, porque a expectativa em falar era maior do que a alegria em te ouvir. A sensação de ter algo para falar gerava uma pressa irreverente,
que ao invés de me colocar de joelhos diante de você, completamente fascinado, me colocava apressado com uma caderneta perguntando se você tinha alguma coisa que você queria falar. Uma busca por impressionar, Senhor. Demonstrando ter controle da sua voz. Nós nos arrependemos, Senhor, de toda a arrogância. De toda a arrogância de pensar que existe uma metodologia para te ouvir, existe uma ferramenta para falar em seu nome. Espírito Santo, nos faça retornar ao lugar humilde, ao lugar apaixonado, ao lugar fervoroso, ao lugar zeloso, ao lugar dedicado, ao lugar da escuta. Onde só de sentirmos a sua presença nós já começamos a nos alegrar. E em silêncio esperamos qualquer movimento seu para experimentarmos de novo a realidade de que você está. Se nós perdemos isso, mostra-nos, Espírito, para que possamos nos arrepender. Se as nossas histórias só são do passado, elas não refletem o que você está revelando de si agora, isso mostra que a nossa comunhão, ela se apagou, Senhor. Mas acende uma chama em nosso interior nessa noite. Acende uma chama em nossas casas outra vez. Acende uma chama em nosso coração de novo, Senhor. O fervor, o amor por Tua presença, renovados, recobrados, revigorados, Senhor. Apoiados em Tua graça, nós te pedimos, Senhor, permita-nos entrar no Seu descanso. Hoje, se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não rejeitem na mente de vocês. Nós não queremos rejeitar, Senhor. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos quem você é, Espírito Santo. Nós respondemos a sua gentileza, a sua doçura, pedindo perdão pela nossa truculência, pela nossa irreverência. Nós queremos honrar a sua voz, a sua companhia, honrar a sua presença, honrar. E dar ao Senhor a atenção devida. Dar a Ti, Pai, a atenção devida. Dar a Ti, Senhor Jesus, a atenção devida. Dar a Ti, Espírito Santo, a atenção devida. Quero dar a você a oportunidade de falar ao Senhor as suas próprias palavras.
porque quem sabe você orou comigo em concordância, isso é bom, mas diga a Ele do que você está se arrependendo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Diante do Senhor nós nos achegamos por causa da graça, irmãos. Como foi lido no início pelo pastor Isaías, nos achegamos com ousadia ao trono da graça. E é por causa dessa graça que você pode voltar ao seu lugar, livre de toda culpa, de toda acusação, completamente pelo Espírito habilitado para desfrutar da presença. A
para guardar, para cultivar a intimidade que, quem sabe, nessa noite foi restabelecida.